Bhagavate Ramakrishnaaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaaya. Om Namo Bhagavate. Uma lei universal? Por que é uma lei universal? Assim, tendo uma visão mais espiritualista, assim, da criação. Nós somos já ser livres, né? Isso. Então, assim, em busca da evolução. Por exemplo, o mal. Na minha concepção, o mal, Deus, o Criador, não inventou o mal, não criou o mal. Mas, através do livre-arbítrio, dessa liberdade que sempre esteve dentro de nós, o homem, nessa caminhada evolutiva, fez escolhas. Escolhas ruins. Eu ligo muito essa questão da liberdade com o início. Sim. Criaturas simples, ignorantes, todas iguais, e com livre-arbítrio, uma lei universal. Sim, é uma lei universal. Agora, quando você aplica essa lei no sentido mais profundo, você vai ver que não tem tanto livre-arbítrio assim, num sentido. Veja, num sentido sim, temos escolhas, mas muito influenciado pelo meio que você vive, pelas informações que você absorve daquele meio. As nossas primeiras experiências vão ficando impressas. Então, se você pegar aquele organismo simples, num contexto, vamos pegar o exemplo de uma uva. Se você pegar a uva, a mesma espécie de uva, e plantá-la num solo mais árido e num outro com mais fartura, você vai ter um sabor diferenciado de uva. Por que isso acontece? Aí você vai dizer assim, ela tem livre-arbítrio? Não, ela não teve livre-arbítrio. Mas é a mesma espécie de uva. Por que o resultado é diferente? Porque o meio interferiu sobre ela. E assim acontece com a gente desde os primórdios. Então, se você for olhar nesse sentido, que a gente é extremamente influenciado e por forças que você não percebe, essas tendências sendo conscientes, nós não temos consciência dela. Então, quando eu falo assim, não, eu vou pra lá, eu prefiro ir pra lá. Claro, eu estou usando a minha vontade, porque eu também não posso dizer que eu não a tenho, mas eu não posso dizer que eu tenho a plenitude dela, porque eu não sei que forças estão fazendo com que eu tenha esse desejo de ir pra lá. É nesse sentido que a gente questiona que não há plenitude de ter ou de não ter. Porque você está imerso num contexto que, não, olhando na perspectiva do ego, não foi você que criou. Você cria a partir de. Enfim, temos livre-arbítrio, claro, temos livre escolha, tanto assim, por isso vem o karma. Se não teria karma. Vem o karma, por óbvio. Então a gente responde pelas más escolhas, mas não com uma conotação de culpa. A gente não usa isso numa perspectiva de culpa, de ficar culpando. A gente usa essa ideia, por exemplo, se fosse associar a relação do pecado no cristianismo com a ideia que a gente tem no hinduísmo, a gente ia falar o pecado é a ignorância. Na verdade, todos nascem na ignorância. E todos nós estamos nessa ignorância do quê? Da nossa verdadeira natureza. Por ignorarmos a nossa verdadeira natureza, vamos fazer boas escolhas? Por óbvio que não. Mas não porque sejamos maus. Só porque desconhecemos algo que seja apropriado. Algo que seja o melhor. Então, quando você traz a ideia do mal, né? Essa ideia do mal, se a gente olhar num sentido de juízo de valor, às vezes fica complicado, né? Falar, existe mal, não existe mal. Né? Poxa, Deus não criou o mal como um ser que é o próprio bem, criou o mal. Ele é o próprio amor, criou o mal. Mas se você olha numa perspectiva de movimento de forças, você sai um pouquinho dessa perspectiva do mal, né, como um juízo de valor, e começa a perceber que são funções, que são movimentos de forças. Vamos voltar, então, lá nos primórdios, né, a projeção Brahman projeta a si mesmo na criação. Existe um movimento de força num sentido e automaticamente no sentido inverso, porque ele é a própria atração. Então você tem ali algo que se afasta dele, algo que retorna para ele. Porque ele atrai, obviamente, porque é ele, não é? Então vamos imaginar que, a partir disso, fomos projetados nessa criação. E, obviamente, pelo distanciamento, nos esquecemos da unidade original com ele. Estamos esquecidos disso. E aí começamos do lado do corpo causal, viemos para o mental, até o físico, temos toda uma estrutura. Já somos um ser humano, né? Só que esquecemos lá da nossa origem, estamos sonhando, mergulhados nessa projeção. Por esse distanciamento, que aí tem a ver com as eras, há um distanciamento maior ou menor de Brahman,
a ignorância coletiva predomina. É claro que você vai ter sempre indivíduos libertos em todas as eras, mas você vai ter uma influência maior, né, de tamas, porque quando há esse momento da criação, uma linguagem da filosofia Sankhya, Purusha, né, quando projeta, a partir de Prakriti, 3 gunas, Sattva, Rajas e Tamas, vai haver um desequilíbrio, porque pelo equilíbrio não tem criação. Aí surge aquilo que a gente, na nossa ótica, é o mal, porque aí as forças entram em colapso, umas com as outras, para haver criação. Não há criação naquilo que está parado, que está equilibrado. Se você tiver a mesma quantidade de força para cá e para cá, ninguém sai do lugar, nada acontece, porque há um equilíbrio de forças. Então, pelo desequilíbrio surge a criação. A criação já é fruto do desequilíbrio. Então, mas é interessante olhar nisso, porque aí a gente sai um pouco do bem e do mal. Agora, quer dizer que não haja mal no sentido valorativo? Ah, sim. Lembra quando a gente falava dos aforismos de Patanjali? O primeiro passo é Yama, e ele vai falar dos preceitos éticos, aquilo que nós não podemos fazer, não podemos matar, não podemos roubar, não podemos ferir o outro. Isso é a base ética, moral e ética, não é? E é a base da nossa espiritualidade. Não é a espiritualidade na sua totalidade, mas ela é a base. Sem ela, o edifício não se firma. Então, mal nesse sentido existe sim. Ferir o outro é mal. Mas quando a gente entende nessa ótica, por que o outro é mal? Por ignorância. Ferimos o outro por ignorância. Por que não conseguimos ter autocontrole? Por ignorância. Porque não estamos identificados com essa totalidade, então as nossas carências falam mais alto. Então, quando alguém nos frustra, nós queremos logo revidar, porque aquela emoção está aqui, você quer extravasar. Então, é até legal você ter perguntado isso, né, colocado dessa forma, porque senão alguém pode pegar e dizer assim, então eles estão relativizando tudo. Não, porque pelo mal você não sai. Então, se é só um equilíbrio de forças, se você quiser sair pela via do mal, né, vamos dizer assim, você não sai. E por que não sai pela via do mal? Por que não sai? Porque eles são uma ilusão. Ele é uma ilusão. E se ele é uma ilusão, ele mantém você separado. Separado. Ao estar separado, você não sai desse confinamento. Porque qual é o confinamento? Estar separado. De onde vem todo o conflito? Da separação. Porque você se julga diferente do outro. Julga o outro, então, né? A diferença ser melhor ou pior do que o outro. Então, olha que interessante. Porque o mal está relacionado ao egoísmo, ao ego, ao egoísmo. O egoísmo, ele confina, ele estreita. O amor expande. O bem expande, agrega. Então, essa é a via, porque você vai ampliando. Imagina, o amor dos avatares. Eles são o próprio amor encarnado, né? A gente experimenta o amor. Na hora que a gente experimentar esse amor na totalidade, a gente não vai falar nem que a gente experimenta o amor, a gente passa a ser o amor. Então é interessante a gente ver por que não sai pela via do mal. Porque ele mantém você confinado, aprisionado. Então não é nem porque Deus está ali te punindo, porque tudo isso aí são forças que ele mesmo criou, que se autorregulam. Então você sai pela via do bem, por quê? Porque ela te expande, ela te conecta com a fonte, com a totalidade. Então, assim, são conceitos bem complexos e é muito legal a gente estar sempre aprofundando. Você vê que a gente acredita no livre-arbítrio e acredita que não temos a totalidade desse livre-arbítrio. Até na ótica do ego, ele vai ser responsabilizado. Você acha que você vivencia seu karma com o quê? Com o seu ego, identificado com ele. Aí, de novo, uma outra encarnação, através desses sanskaras que ficam, você vai configurar um novo corpo, atrair uma nova família, vai atrair novos parceiros de vida para realizar o que ficou para trás. Desejos insatisfeitos, contas a pagar, né, que são o nosso karma, contas a receber, que também é o karma positivo, mas que mantém você ali, girando nessa roda. É ruim karma positivo? Não, o karma positivo, ele é positivo, né? Ele ajuda você. Ficar acumulando karma positivo não é bom porque você mantém-se preso. Qual a ideia? Eu entendi. Então, quer dizer, não é para focar no trabalho voluntário, é para se
Não é para focar, Transcender. é para não Para focar ser no um resultado, instrumento. para ser Sim. instrumento. Isso. Isso. Não focar no resultado do seu trabalho voluntário. Sim, As isso suas mesmo. expectativas. Isso. Que aí você entrega esse resultado. Então, o que vier não é você entregou para quem de direito, né? Entregou para Deus. Deus tem karma? Então, por isso essa conexão, por isso você entregar para ele, né? O exemplo do Chico Xavier, né? Ele pregou muita caridade. E uma história que ele foi procurar um emprego, uma pessoa pediu atenção para ele, ele não pegou o ônibus, então ele não pegou o emprego para ajudar essa pessoa, entendeu? Pô, você fala isso, uma nossa realidade de hoje. Porque uma pessoa que não está focada no egoísmo, uma pessoa que está voltada para o altruísmo, para servir o outro. É até interessante você ter colocado essa questão, porque, por exemplo, qual é o nascedouro da Ordem Ramakrishna enquanto instituição? Swami Vivekananda percorreu a Índia a pé, de norte a sul, e foi tentar entender por que o povo sofria tanto com a miséria, com tudo isso, né? E ele sofria junto com o povo dele, né? E ali, por outro lado, ele também queria entender por que essa grandeza espiritual, né, da Índia. E aí ele então entendeu que o povo, a despeito daquela submissão que teve, que se permitiu durante a colonização, se mantiveram fiéis aos seus ideais espirituais. Então isso mantém essa atmosfera na Índia que ainda hoje vemos. Veja, tem miséria para tudo lá, mas existe algo que predomina. É claro, tem fanatismo lá, tem muita distorção, tem como tem em todo lugar. Mas tem algo que eles conseguiram preservar. E ele percebeu isso, e ele valorizou isso. Então aí, quando ele volta, ele reúne os irmãos discípulos e comenta sobre isso, que na verdade esse ideal de Ramakrishna é servir a Deus, que Ramakrishna colocava, servir a Deus no homem. Então não é só você ficar fazendo a sua prática espiritual lá na sua caverninha ou dentro do mosteiro. E ele falou que era importante isso, servir a Deus no outro. Tanto que um lema da ordem é esse, pela sua salvação, pela sua liberação e pelo bem da humanidade. Então o serviço ao próximo está linkado diretamente à ordem Ramakrishna. Tanto que a ordem tem uma parte que é do treinamento dos monges e uma parte que é a Ramakrishna Mission. Alguém pode chegar e perguntar, puxa, mas missão Ramakrishna? Achar que é missão para converter. Não existe isso. É missão para servir. Independente de religião, independente de ter religião ou não tem nada disso. É para servir. Parte do Karma Yoga, né? Da caridade. O único cuidado que a gente tem com relação a essa prática é que você saiba que você é instrumento e que o outro, na verdade, está lhe dando um privilégio de servir, de se transformar. E outra coisa, o Vivekananda, a caridade mais assim, fundamental é você espiritualizar as pessoas. Então a Vedanta é uma caridade através do conhecimento. Também. Porque, claro, você não vai levar ainda esse conhecimento se a pessoa tiver de barriga vazia, mas depois que enxerga, não adianta você também condicionar a pessoa a só ficar se alimentando ali e não ter o alimento espiritual. E aí vem da tua prática, porque uma coisa que a gente vê na ordem é o cuidado para que você não se descuide disso, para que você continue sua prática diária. Porque senão a gente fica tão envolvido com a caridade e usa a caridade como desculpa para não praticar a sua meditação, o seu mantra, as suas orações, percebe? E isso não pode ser desculpa. Para quê? Para que a gente não se descuide, não utilize isso como uma desculpa para não meditar. O ego adora essas desculpas, gente, porque meditar dá trabalho. Meditar dá trabalho, não dá? Porque nem todo dia é um dia que você senta tranquilo e se concentra. Tem dias que você nem quer se sentar. Tem dias que parece que você está agoniado, você não quer sentar, você quer fazer qualquer outra coisa. Não é por quê? Porque o nosso dia a dia interfere na hora que a gente vai meditar. Nosso estado mental vai responder sobre tudo que você viveu ao longo do seu dia. Então, por isso a gente tem um olhar atento para tentar, sabe, ter um dia a dia mais harmonioso, menos ansioso, né? Diminuir menos pensamentos negativos. Percebeu o pensamento negativo vindo? Bota o positivo, muda o foco. É a ideia, muda o foco. Aí, depois que
Aquela história de Swami Saradananda, que ele era estudante de medicina e que ele então disse que, né, podia fazer qualquer coisa, e aí ele chegou então depois questionando, puxa, por que eu não consigo fazer nada? Aí ele falou que estava confuso e pediu para Ramakrishna então ajudá-lo. Aí Ramakrishna diz a ele, pediu para que ele escutasse essa canção que ele iria cantar e que ele aprendesse de memória e meditasse sobre o significado todos os dias. Olha o que diz a canção. Tu és meu tudo em tudo, ó Senhor, a vida de minha vida, meu ser mais recôndito. Não tenho a ninguém nos 3 mundos, senão a ti, a quem possa chamar meu. Tu és minha paz, minha alegria, minha esperança. Tu me sustenta, tu és minha riqueza e minha glória. Tu és minha sabedoria e minha força. Esse Swami, depois ele percebeu, na verdade, que tudo que ele achava que fazia, lá estava a glória de Deus, o poder de Deus que estava emanando ali, né? Então Ramakrishna continua, tu és meu lar, meu lugar de descanso, meu amigo mais íntimo, meu parente mais próximo, meu presente e meu futuro, tu és, meu céu e minha salvação. Tu és minhas escrituras, meus mandamentos, tu és meu sempre bondoso Guru. Tu és a fonte de minha bem-aventurança sem limite. Tu és o caminho, tu a meta, tu, adorável Senhor. Tu és a mãe de terno coração. Tu és o Pai que castiga. Tu és o Criador e o Protetor. Tu, o timoneiro que guia minha barca através do mar da vida. Voltamos àquela imagem do início, né? Só para exemplificar também essa questão da ilusão que a gente tem de que temos o livre-arbítrio e da ilusão de que não temos o livre-arbítrio. Então acho que essa história vai fechar bem aquele teu questionamento. Ramakrishna então explica assim: uma vaca está amarrada a um poste em uma grande pradaria com uma corda longa. A pradaria é infinita e cheia de pasto verde. A vaca move-se livremente dentro da área representada pelo círculo, com a extensão da corda como raio, e nem um pouco mais, nem um pouco menos. Se agradar ao dono, ele pode aumentar a corda e permitir que a vaca possa pastar sobre um espaço maior. A vaca pode pensar que é livre, mas se dará conta de que não é quando quiser ir além do que a corda amarrada ao seu pescoço lhe permitir, pois sentirá o puxão. Então nessa hora ela vai se dar conta, que é o que aconteceu com Swami Saradananda quando era estudante. Então o que o Ramakrishna fez foi exatamente dar o limite para ele perceber. Aí ele fala assim, a vontade do homem também é exatamente assim. Lhe foi outorgada certa liberdade, não mais. Então a gente tem aquela liberdade dentro daquele limite, fora dali não temos, né? Aí ele fala assim, a impotência humana ante suas debilidades é óbvia na pergunta que um herói como Arjuna faz. Então, movido por qual força, ele fala a Krishna, né? Comete um homem más ações, ainda que não queira como se fosse obrigado. Krishna responde, é este desejo, esta ira, originado de rajas, é voraz e malvado. Conhece-o como teu inimigo aqui, mas nesse sentido da dominação. A gente comentou que Krishna não distingue o desejo e a ira como sentimentos separados, pois o segundo é efeito do desejo obstruído e por essa razão ele usa o verbo no singular.